Gravando, take 6, 28/3/1957. É isso? De 2023, né? Toda hora se aumenta um ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora o nosso primeiro episódio do RVC Podcast. Um podcast para trazer uma conversa leve e descontraída sobre riscos versus controles. Eu sou Bruno Traqueia, sou profissional da área de governança, riscos e controles. Eu sou o Leandro Rossato, também sou um profissional aí da área de governança, riscos e controles. É isso aí, maravilha, Leandro. Vamos lembrar que o objetivo desse podcast ele não tem nenhum cunho institucional, nem didático, e sim de propor esse bate-papo, né, Leandro? É trazer essa conversa. Eu vou falar que é uma mesa de bar. A gente vai fazer esse bate-papo, uma conversa tranquila, buscando sempre uma relação, né, dos temas que a gente abordar aqui, essa relação com riscos versus controles, né? E também eu acho que é bom, né, deixar sempre claro que não tem distinção de nível hierárquico, nenhum tipo de escala social, gênero, religião. Não estamos fazendo apologia a nada, né? A proposta aqui é abrir espaço para que todo mundo possa trazer aí tema fora do âmbito do escritório, aguçar questionamento, reforçar, né, também sobre as questões de riscos e controles em todas as esferas. Acho que esse é o ponto mais importante aí do canal. É isso mesmo, Leandro. Maravilha. Acessando o nosso Instagram, @RVC Podcast, você poderá entender um pouco mais sobre a nossa proposta. O Instagram também será o nosso canal para divulgação de conteúdo, agenda e etc, né? E no episódio de hoje, Bruno, o que vai ser aí? Fala um pouquinho do projeto, então. Esse é o nosso primeiro episódio e nada mais justo trazer a ideia de como surgiu tudo isso, né? Bom, vou contar um pouquinho antes da gente ter aquela conversa, né, Leandro? E aí acho que vale a pena a gente trazer aqui para dar corpo e compartilhar isso com a nossa audiência, né? O projeto ele surgiu lá em 2020. A gente está no meio dessa loucura da pandemia, ainda estamos, né? Mas surgiu lá no final de 2020, em meados de novembro, quando eu já tinha uma ideia de disseminar riscos e controles, e aí eu criei uma conta do Instagram, que é o @RVC Podcast, né? E a ideia era disseminar esses conteúdos, né, de riscos e controles numa esfera fora da roupagem corporativa, né? Fora desse mundo de escritório, né? Corporações, empresas e tudo mais. E criei essa página, né, esse perfil. Foi criado alguns conteúdos também. Eu achei super bacana, né? Teve uma aceitação. Não é uma conta hypada, né? Mas é uma conta que teve sim impacto para algumas pessoas que estavam próximas. Poxa, que bacana! Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? De alguns conteúdos que você trouxe ali no podcast, né, nas postagens. Falei, pô, bacana, eu acho que eu estou atingindo o objetivo com essa abordagem, né? E aí, esse foi o pontapé inicial, né? Mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa, que de alguma forma, eu queria fazer algo mais, né? Com base nesse projeto, né? Fala aí, então, um pouquinho mais do que é esse, né, um pouco mais aí, como que você encara isso daí, como que foi? Era assim, eu tinha um alcance, né, com a, com a página, com o perfil do Instagram, eu tinha um alcance, mas eu queria trazer algo mais próximo do público. Entendi. E aí eu pensei, poxa, e se criar um podcast, né? E se eu criasse um podcast? Eu sou um cara que eu gosto muito desse tipo de formato, né? Eu gosto muito de podcast, eu consumo bastante conteúdo de podcast. Falei, poxa, e se eu criasse um podcast? É algo que eu consumo bastante, que eu acho que ele tem ali a diversidade, né, de acesso. Às vezes eu estou assistindo, às vezes eu estou dirigindo e ouvindo, e sabe, eu falei, poxa, dessa forma eu acho que eu conseguiria alcançar maior audiência, né? Se assim posso dizer. E aí eu falei, poxa, vou para cima desse projeto, vou criar um podcast. Dentro do que a gente já tinha, né? Dentro do que foi criado, eu falei, poxa, criar um podcast, tá?
o que eu preciso para criar um podcast, né? E aí tive que coletar. É muito doido, porque quando a gente está consumindo conteúdo, a gente não tem noção do que se faz necessário para aquilo rode, né? Para que aquilo vá para o ar, né? Hoje a gente tem podcast que ele tá. Você consegue acompanhar e assistir ele via YouTube e acompanhar também do Spotify. Muitas vezes eu estou no meio de um podcast que eu acabei de assistir, ou que eu estou no meio de um vídeo no YouTube, eu migro pro Spotify e continuo, porque ali eu não vou. Eu coloco o fone, saio escutando aquela mídia e, bom, tô consumindo aquele conteúdo, né? Dentro do que eu acho bacana. E aí eu comecei a buscar informações de como criar esse podcast, do que eu precisaria, pensar na proposta, formato e tudo mais. E surgiu a ideia de trazer uma parceria. Eu falei, poxa, trazer uma parceria seria bacana para a gente tocar, né, esse projeto aí. E na hora me veio à cabeça você, cara. A gente trabalha junto e pode falar. Não, então, é só uma perguntinha, né? Antes mesmo de você, acho que falar da parceria, você no comecinho, você tinha entendido quais seriam as dificuldades que você talvez fosse pensar com relação a gravar, né, os equipamentos? Como que foi esse processo aí de você entender a sua possível dificuldade ou não? Você não teve dificuldade de entender como que eu vou tirar do papel, enfim, você pode... Sim, não, dificuldade tem, porque, como eu disse, quando a gente Tem, consome o conteúdo, né, eu a gente não imagino tem a que não seja dimensão do. fácil, né? Assim, eu acho que eu imagino que não seja fácil você falar, porra, vou criar um canal, vou ter um podcast. Mas assim, quais são os recursos, né, que você conseguiu se cercar de que todos os recursos que você tinha pensado você conseguiu colocar em prática? Como que foi isso daí? Isso é muito doido, porque, como eu disse, você consumindo, você não tem a dimensão do que é um todo, né? Entendi. Aí a gente esbarra em várias barreiras tecnológicas, várias barreiras de que, puxa, jamais tinha pensado que eu precisaria de uma iluminação diferente, uma câmera um pouco melhor, um investimento em microfone, que software utilizar, né? Que ferramentas de software eu preciso? Como que nós vamos gravar? Como que nós vamos manipular esses vídeos, né? Aí vem edição, aí vem gravação. Cara, é assim, bacana porque como a gente já tem conversado, né? É algo que eu quero muito que saia do papel e tá saindo do papel. Tá sendo muito empolgante, porque é tudo uma novidade, né? Tudo um É, aprendizado, né, nesse processo. E não, fui pego de surpresa, né? Fui totalmente pego de surpresa. Você vai achando que simplesmente vai lá e grava e não é bem assim. Então você tem, você tem uma série de barreiras, né? Mas nada que seja era uma barreira para transpor ela. Nada que fosse parar o nosso projeto. Tanto é que esse é o resultado do nosso primeiro episódio, né? e eu acho que esse é a mesma coisa, né? Se a gente faz sempre essa correlação, acho que na empresa, nas organizações principalmente, né? As experiências que a gente tem no trabalho, a gente sempre tem que estar aberto com esses agentes externos, né? Aquilo que não é esperado, né? Como que a gente pode se defender sobre um ataque, sobre alguma coisa que a gente não espera, né? Então, não está mapeado 100%, como que a gente consegue ter a versatilidade para poder trabalhar dentro das adversidades. Então, acho que você deixou isso bem claro, né? De que os desafios foram grandes, estão sendo grandes, né? Mas, enfim, ter isso tudo próximo das questões da tecnologia, se você conseguiu entender, porra, já é um grande sucesso, né? Não, e eu vou te falar que eu aprendi 0,5 do que é esse mundo aqui, viu? É muito doido. Mas eu acho que o que a gente montou até hoje, né? O que a gente vem montando, né, de investimento, tá um pouco distante do que a gente tem aí, tem visto aí dos grandes players, né? Se eu assim eu posso dizer, né? Mas é o que nós temos para hoje e é o que vamos conseguir rodar por enquanto. Com certeza a gente vai pensar em investimentos futuros, né? Primeiro a gente precisa sentir como que vai ser essa aceitação e como que nós vamos impactar nossa audiência, entender como que nós vamos rodar toda essa dinâmica, né, do podcast, os convidados e tudo mais. Nossa, isso vai ser bacana demais, vai ser muito grandioso, né? O aprendizado de toda essa dinâmica que nós vamos
aprender, né? E é um processo vivo, né? Como na empresa, como na construção de qualquer trabalho, ele é sempre um processo vivo, né? A gente tem que entender para onde que ele vai começar a navegar, de repente começar o público demandar uma atividade cada vez maior, a gente entender qual é o perfil do público e começar a navegar de uma forma assertiva, né? Mas você estava Sim. falando também das questões da parceria. Fala um pouquinho mais aí da parceria que você estava falando. Eu até te interrompi para entender as questões de tecnologia. O que é essas parcerias aí que você estava falando? Boa. Não, bem lembrado, bem lembrado. E aí, quando eu surgiu aí essa ideia da parceria, né? Você foi a primeira pessoa que me veio em mente, né? Mas aí eu tinha a preocupação de trazer algo mais formatado, né? Para você do projeto, para que você. Não para vender o projeto para você, mas para que você entendesse que existia uma vontade de fato de criar aquilo, de criar esse conteúdo, de trazer informação, de agregar e tudo mais. E, poxa, você aceitou de cara, assim, foi super bacana para mim. A gente já tem conversado bastante sobre isso e deixo claro novamente que agradeço o teu aceite e saiba que isso deu um combustível muito maior, assim, para o projeto sair do papel, viu? Eu que agradeço o convite, enfim. Para mim, fazer parte desse projeto é uma honra e você acreditar em mim. Eu acho que tem uma história legal por trás de tudo isso que é legal a gente compartilhar, né? Quando você fez o approach para que eu pudesse entender ou conhecer o canal, eu estava em casa, acho que foi até no final de semana, realmente não foi nem depois do horário. Eu estava em casa e Foi. aí recebi uma mensagem meio que provocativa no sentido, e aí? Você não vai ver lá a minha postagem, não vai dar um like, não está vendo lá o meu canal no Instagram, @RVC Podcast. E eu falei, porra, deixa eu me inteirar, deixa eu ver o que que é. O cara apelou, né? O cara tá Ah, pô, apelando. aí, enfim, aí não, mas eu acho que esse foi o grande barato, porque aí eu fui ver realmente a postagem, já a quantidade de seguidores que você tinha, por ser um processo bem novo e mostra, né, toda a estrutura que já tinha por trás, a forma como que você começou a se comunicar através do @RVC Podcast no Instagram, uma linguagem bem fácil de entender, acessível a todos os níveis, que aí conversa com o que a gente falou, né, do início, não Uhum. tem barreira, né, não tem nada institucional, eu acho que não tem uma coisa de didática, né, acho que você pode falar tão mais, né, com propriedade, que acho que não tem uma linha didática, institucional de ensinar, enfim, mas quando eu vi o material, achei bem interessante, desde a arte, porque você também é muito criativo com relação a esse trabalho de arte, né, e isso me deu ainda mais certeza de fazer parte do projeto e acreditar, porque, enfim, fui lá um pouco provocado aí para dar o like, mas foi um pontapé inicial e eu super aceitei, achei o trabalho bem interessante e estamos junto aí. Eu acho que isso que é Ah, legal as pessoas saberem, enfim. não, bacana, bacana. De novo, enaltecer aí por ter aceitado, muito obrigado. E é isso, Leandro. Eu recebi alguns feedbacks com relação à página e feedbacks positivos, no intuito de, poxa, que legal, o que você falou, a linguagem é diferente, ó, olha que bacana. Era exatamente isso. Foi, de certa forma, foi provocativo, sim. Te mandar, foi. Eu te Ah, marquei, foi bem provocativo. E foi legal, porque você entendeu a proposta, é né, isso aí. do conteúdo, sem que eu tivesse que vender para você, trazendo um Ah, storytelling sobre o boa. projeto, mas você olhou a página e entendeu o projeto. Aí a proposta hoje, né, o que nós estamos trazendo hoje é o que? Agregando mais valor, trazendo essa conversa, trazendo esse bate-papo, futuramente trazendo convidados, né, para compartilhar suas experiências, Sim, legal. vivências, né? É, E vai ser super enriquecedor para ambos, né? Tanto para nossa audiência que nos acompanha, tanto para nós que estamos na área, né, no front aí sim. da profissão, É. é, trazendo todas essas questões, né, de, olha, o que que a gente... Ó, isso é vida real, viu? Não, faz parte, né? Talvez Estão me saber lidar com escutando aqui. Não, não foi nada que comprometeu, não. Vamos lá, vamos seguir. Ah, o Então, cachorro da vizinha estava latindo aqui também, então vida que segue, você entendeu? isso a vida como ela é. É a vida como ela é, exatamente.
Então vai ser uma troca, né, para a gente. Isso é legal, Bruno. Eu acho que é essa possibilidade que você está abrindo agora, né, num canal onde a gente possa trocar, muitas das vezes a gente vai sair também no sentido do papel de aprendizado, né? Porque 100%, eu trocando essa acredito. experiência, o que que eu vou trazer de aprendizado para minha experiência do dia a dia, né? Não Sim, ficando só naquela coisa fechada ao trabalho, mas sim, obviamente também, né, o que eu posso aprender com a experiência e trazer numa gestão diferente, numa implantação de um controle diferente dentro do âmbito profissional, mas também lembrando que eu acho que é o que você quer trazer como mensagem, que a gente também já vai, acho que chegando aí perto dos finalmente, é essa mensagem da gente trazer o controle próximo do nosso dia a dia, né? Do sim. nosso. E aí, uma pergunta que acho que é legal, por exemplo, vale ressaltar que as pessoas podem interagir, então, né? Nesse canal, as pessoas podem deixar mensagem. Como que vai funcionar também essa questão de ter essa interação com o público, né? Para Sim. poder deixar comentário, Sim. A gente tem um canal do Instagram, como a gente já disse, o @RVC Podcast. Ali a certo? gente pode estar recebendo os conteúdos também, pode mandar mensagem por lá. Deixa o seu comentário aqui nesse canal. Se você tiver um tema específico que gostaria que nós tratássemos desse tema aqui, por favor, escreva nos comentários. Legal. Isso vai ajudar a gente até continuar com esse projeto, né? Boa. E não se esqueça de se inscrever. Se gostou, deixa o like, né? Acho que ajuda também, né, na continuidade do projeto. E a gente tem esses canais, Leandro. Tem mais alguma coisa que. Não, eu só ia agregar. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá 2 likes, você entendeu? Acho que a, É isso a aí. proposta é essa, enfim. É Até isso porque a aí. exposição vai ser bem maior, né? A gente vai ter que estar bem aberto às experiências, né? Às críticas. Mas eu acho que é sempre o intuito da gente. Não tem nada muito certo, a gente precisa acertar, né? Acho que o Sim, sim. interesse é compartilhar conhecimento e traçar, né? Eu acho que esse é o ponto. Sim, sim. E é engraçado, né? Porque como a gente tá dando esse startup nesse projeto, eu não sei você, eu já consigo enxergar os podcasts que eu acompanho com outro olhar. Ah, sem De, dúvida. de você olhar um conteúdo e falar assim, puxa, que bacana, e tentar imaginar que existe todo um equipamento, toda uma equipe por trás daquilo, toda uma preparação. Isso é bem bacana, porque hoje nós estamos no lado de aprender com esses desafios, entender que, opa, não é só gravar, né? Não é só vir ali e disseminar conteúdo. A gente tem que ter uma certa estrutura, né? Tem que Sim, ter sim. um certo roteiro, uma certa linha de raciocínio para poder trazer tudo isso para vocês que nos seguem. Então, Exatamente. tá sendo para a gente muito enriquecedor tudo isso, é tudo muito novo, é uma vitrine, a exposição ela é grande, isso tem sido também, de certa forma, uma barreira, né, Leandro? Porque acaba, quando a gente está na vitrine, né, a gente está sujeito a ser julgado, né? E, Exatamente. e esse tipo, e o julgamento hoje em dia, ele é muito fácil, né? Ah, ah. Mas eu acho que a questão do julgamento também, ele versa muito no sentido de como que a gente vai conseguir canalizar, né, tudo isso, né? E, Sim, e como que a gente pode utilizar esses julgamentos, essas críticas de uma forma assertiva para a gente poder também falar, né, o julgamento como uma forma de controle, o julgamento como uma forma de defesa, enfim, o julgamento como uma forma de risco, né? É, ter essa facilidade de pensamento, como que a gente trabalha essas informações que vão passar, né, a ser adicionadas no canal aí, conforme a gente for crescendo cada vez mais e trazendo isso como subsídios para assuntos que a gente possa discutir aqui com os ouvintes. Eu acho que é isso legal. Só aí, né, queria para você de uma forma meio sucinta para a gente amarrar aí como fechamento aí desse primeiro episódio. A gente pode dizer que basicamente é um papo bem leve, descontraído, é por aí, então? é isso aí. É, o objetivo desse podcast é trazer esse, né, como para resumir bem esse episódio, é trazer esse bate-papo leve e descontraído. A ideia é receber convidados, conversar, trocar experiências, trocar vivências. Vale ressaltar, né, já que a gente está concluindo, vale ressaltar que nós não temos nenhum cunho institucional Ah, legal. e sim a ideia é aguçar
esse tipo de pensamento, né? Provocar a nossa audiência a pensar em riscos versus controles de uma forma diferente. Então, eu acho que é por aí que é a nossa linha de raciocínio e a nossa abordagem, né, Leandro? Eu acho que é isso aí. E deixar aberto para o público também ajudar a gente nesse momento de construção, né? Com Vamos certeza. construir junto, né? Vamos ver o que o público começa a trazer de subsídio para a gente. Ó, Bruno, de novo, né? Para eu encerrar, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade de você me permitir fazer parte dessa sua ideia. Eu acho que vai ser um sucesso e vamos esperar o que tem aí para os próximos episódios, né? Vamos ver o que o futuro vai trazer aí como positividade para a gente. Eu acho que é sempre pensando assim, né, também. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Ficamos aqui agora. É isso, gente. Nos vemos em breve. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Até mais. Valeu. Obrigado, Bruno. Até mais. Um abraço. Obrigado. Valeu.